Você sempre treinou fazendo sempre 3 séries de 12 repetições. Foi isso que tentaram colocar na sua mente, que de fato o treino precisa ser uma receita de bolo. Tem que fazer 3 séries de 12 repetições em todos os exercícios ali que está prescrito no seu treino. Eu sei que você, quando se matriculou na academia, te deram a ficha de treino e você tomou isso e começou a seguir como verdade. E eu quero te dizer nesse vídeo que você treina toda a vida toda, não necessariamente errada, mas que você perdeu tempo por achar que para que de fato você começasse a estimular a hipertrofia e sinalizasse a hipertrofia muscular, teria que fazer 3 séries de 12 a 15 repetições. Pessoas de fato costuma falar que 20 repetições é para resistência e 12 a 15 repetições é para definir e 8 a 10 é para trabalhar força de fato. Só que nesse vídeo eu quero dizer para você que não existe uma receita de bolo para que você de fato precisa seguir para ter resultado constante na musculação. Eu quero que você entenda que existem caminhos que vai fazer com que você encurte esse percurso até chegar no teu objetivo final. Então, se você quer economizar tempo, quer economizar o percurso e também ter resultados de qualidade, você precisa parar de ser muito extremista e pegar tudo como verdade. Precisa ter um bom senso em querer entender cada nomenclatura, cada método utilizado e, claro, baseado também em ciência, em parte científica. E alguns estudos comprovam que até ali, no mínimo 6 repetições, você já estimula a hipertrofia muscular. Então, para que diacho eu vou fazer 20, 15 repetições? Só para aumentar a fadiga, só para aumentar o estresse e só para ocasionar dor tardia muscular, que algumas pessoas sempre comentam. Hoje eu amanheci quebrado do treino de ontem. E essas pessoas começam a associar como se amanhecer quebrado no outro dia, a musculatura é sinônimo de hipertrofia. Só que isso está totalmente equivocado, porque a ciência hoje nos mostra que essa dor tardia muscular pós-treino, ela pode ser devido a uma progressão de carga muito exagerada demais, de uma carga muito alta, que você utilizou pela primeira vez naquele determinado exercício. Ou o segundo fator é um exercício novo que você está fazendo e que seu corpo em si entendeu como algo diferente. Então o seu corpo ele vai se habituar, ele vai buscar vai começar a buscar a se familiarizar com esse novo estímulo, com esse novo exercício que você começou a fazer. É por conta que na maioria das vezes, eu não sei se você relata, mas a primeira vez que você foi, por exemplo, aprender natação, no outro dia você amanheceu todo quebrado. Por quê? Se você não está acostumado a praticar aquela prática de exercício físico como natação, por exemplo, você é tudo novo para o seu organismo. Então ele vai reagir de uma maneira que ele vai ficar todo dolorido no dia seguinte, que ele vai precisar se reconstruir ali e vai começar a se adaptar àquele novo exercício que você começou a fazer. Mas isso não quer dizer que você vai ganhar massa muscular e que para que de fato você consiga estimular a hipertrofia, você precisa amanhecer no dia quebrado do treino anterior, do dia anterior que você fez. Hipertrofia é algo muito mais complexo que eu levaria horas para explicar para vocês aqui. Mas, de resumo básico, estimular a hipertrofia, nomenclaturas que colaboram para a hipertrofia muscular com tensão mecânica, ou seja, o momento em que você mantém o músculo sob trabalho ali, naquele determinado exercício, ele vai ser muito determinante para gerar hipertrofia. E detalhe, a velocidade de execução tem muito a ver com essa parte de tensão mecânica. Porque quando você inicia a série ali, naquele determinado exercício, a velocidade de execução é muito rápida. Já quando você está chegando próximo da falha muscular, nas últimas repetições, que são aquelas últimas repetições que vai manter o músculo ainda mais sobre tensão mecânica, é o momento que você está chegando com proximidade da falha muscular. E são essas últimas repetições que de fato vai importar para estimular a hipertrofia. As primeiras repetições são com apenas acúmulo de lactato,
entre outros fatores. Ou seja, são um lixo ali que vai estar sobreacumulando ali na musculatura em si. E as repetições finais, que é o momento que a tensão mecânica na musculatura aumenta, são elas que vão importar, aquelas repetições finais. Então, por isso que é muito importante você tentar sempre treinar com a proximidade da falha. Não necessariamente você precisa falhar em todas as repetições, a não ser que você está fazendo ali um último exercício para aquele grupamento muscular que você está treinando. Ele é o último exercício e ele é a última série ali do seu treino, daquele grupamento muscular que você está treinando. Aí sim você poderia ir até a falha, porque o treino já se encerrava ali, então você poderia explorar até a falha. Mas a questão de treinar até a falha é algo muito complexo para praticantes de musculação que não tem esse feeling de saber se de fato chegou próximo da falha. Então, a questão de low volume, ou seja, volume baixo, esse método de treinamento, ele é muito encaixado para pessoa que é intermediária ou avançada, porque treinar com volume baixo, você precisa ter proximidade com a falha muscular em todas as séries. Então, por isso que eu falo, treinar com a proximidade da falha muscular, não é todas as pessoas que vai conseguir treinar nesse nível, a não ser que essa pessoa seja uma pessoa intermediária, bem treinada ou avançada, porque essas pessoas conseguem ter um feeling melhor ali de quantas repetições ela deixou na reserva, se ela de fato ela se doou o máximo naquela série, porque para que você consiga de fato, sabe, ter essa noção, ter esse feeling, se aquela série de fato ela foi uma série válida e que de fato valeu a pena e que de fato aquela série está de fato estimulando a hipertrofia, você precisa analisar a cadência de execução do início ao final da série. Então, se você iniciar a série ali com a determinada velocidade de execução e termina a série com essa mesma velocidade de execução que você iniciou a série, isso mostra que a tua série foi uma bosta, foi um lixo. A não ser que você está fazendo um aquecimento, uma série preparatória, como queira chamar também. Agora, quando é uma série válida, você precisa começar a série ali numa velocidade de execução e finalizar com outra velocidade de execução totalmente diferente. Ou seja, eu preciso começar uma velocidade, por exemplo, que para mim fazer a descida e a subida do agachamento eu teria que encaixar 2 segundos, perdão. E quando eu estiver na quinta, na sétima, oitava repetição, para completar as 10 repetições, eu teria que estar gastando 4 segundos, 3 segundos, 5 segundos para concluir uma repetição. Tanto a fase excêntrica do agachamento, quando eu desço, que alonga a musculatura, quanto a fase concêntrica, quando eu faço subida do movimento, que o músculo se encurta. Então, percebeu que a velocidade de execução ela aconteceu nesses 5 a 6 segundos, ou seja, ficou mais demorado. Mas demorado não porque o praticante quer demorar naquela execução daquela série, mas porque está muito pesado. Geralmente, na fase excêntrica do movimento, você consegue descer mais rápido, teoricamente falando. Já a fase concêntrica, que é o momento que você vai precisar fazer mais força para contrair o músculo, para poder subir a subida do agachamento, você precisaria fazer mais força. E essa cadência, essa velocidade para fazer a subida do agachamento se torna ainda mais demorado, porque de fato você já está chegando com a proximidade da falha muscular. Ou seja, a tensão mecânica ela aumenta muito naquelas repetições finais da sua série do agachamento, como exemplo, a gente está pegando aqui um agachamento livre, mas isso pode ser aplicado em todos os exercícios da musculação, de você sempre buscar fazer uma repetição a mais, 2 repetições a mais e buscar sempre a proximidade da falha muscular. É que hoje, as pessoas hoje em dia, estão essa briga besta na internet de dizer quem foi que trouxe o método de treino low volume, ou baixo volume, como queira chamar, para a internet, para evidência, de fato, para ficar bem evidenciado. Mas esse questão de low volume já é trabalhado com vários atletas de fisiculturismo há anos atrás. Só que só agora vieram começar a falar mais sobre low volume. Mas, de fato, são metodologias diferentes que, de fato, vai te dar um resultado bom e benéfico. Só que tem um porém, precisa entender, analisar o tempo de treino dessa pessoa, o nível de treinamento que essa pessoa se encontra, se é uma pessoa avançada, iniciante, porque se for uma pessoa iniciante não vai se encaixar esse método de treino para essas pessoas. E as pessoas costumam fazer sempre 10 a 12 repetições. E isso, teoricamente, não está errado. Só que não precisaria fazer de 10 a 12 repetições para uma pessoa que já é intermediária avançada.
a pessoa tem um feeling legal com a proximidade da falha muscular, a pessoa tem uma cadência de execução muito boa, tem a técnica de execução bem apurada. Para que eu vou fazer 15 repetições, 20 repetições? Isso é algo muito engessado. E, repito, eu posso aplicar um volume de treino mais alto, uma quantidade de séries maiores, repetições, ali, entre 8 a 10, 10 a 12. Para uma pessoa que está iniciando, eu coloco ela um volume mais alto, por assim dizer. Porque essa pessoa iniciante, ela não tem esse feeling de proximidade da falha muscular, ela está começando a se familiarizar agora com o treinamento. Porque se eu pego uma pessoa iniciante e coloco ela para fazer um volume low volume ou um baixo volume, e eu vou pedir de fato a ela, para que ela consiga estimular a hipertrofia, ela teria que chegar próximo da falha muscular e treinar. E para que ela consiga chegar próximo da falha muscular, ela teria que se doar ao máximo ali até o final da série. Só que alguns iniciantes, quando chega na 8ª repetição, quando chega com a proximidade da falha, essas pessoas iniciantes acabam pecando na execução, porque ela não tem uma técnica de execução apurada. Quando o músculo começa a fadigar, por exemplo, teoricamente falando, ela começa a compensar o movimento, buscando auxílio de outras musculaturas, e que de fato isso teoricamente é natural para um iniciante. Então, a gente não deve pegar algo como regra, mas buscar entender na prática. Será que é benéfico para esse nível de praticante de musculação? Então, para uma pessoa que é iniciante, precisaria fazer um volume mais alto para que de fato estimulasse a hipertrofia. Não tão alto, por assim dizer, mas teria que fazer ali 10 a 12 repetições. Já uma pessoa mais intermediária, avançada, que tem um feeling melhor ali no treino, tem uma técnica apurada, uma técnica boa de execução, pode sim fazer sem problema algum, com baixas repetições ali, 6 repetições, 8 repetições. Eu gosto de trabalhar muito com a margem de repetições mais baixa para praticantes que são intermediários para avançado. E de fato, hoje atualmente estou fazendo o low volume, o volume baixo do meu treino, e estou rendendo bastante. E uns pontos que as pessoas, quando vai fazer o low volume ou em outros métodos de treino, as pessoas pecam muito na questão do descanso. Por que acontece? Se eu coloco uma carga, uma X carga ali, para fazer entre 6 a 8 repetições, eu preciso ter um descanso muito bom para que eu consiga manter aquela carga para aquela faixa de repetições. E, se possível, até progredir mais a carga para a próxima série. Porque se eu boto um peso para fazer 6 a 8 repetições e descanso muito pouco, a minha segunda série daquele exercício pode ser totalmente comprometida. Se eu descansar pouco demais, eu posso acabar não de fato concluindo as 6 repetições. Vou começar a fazer 4 repetições, 5 repetições. Por quê? Porque eu descansei muito pouco. E o descanso é primordial para que de fato o músculo se recupere, teoricamente falando. E se o músculo não se recupera entre uma série e outra, eu estou, de fato, não extraindo o máximo daquela série ou daquele treino que eu estou fazendo. Então entenda uma coisa. Teoricamente falando, não existe o certo e errado. Existe o método de treino que vai se encaixar para o nível de treinamento daquela pessoa, para a individualidade biológica de cada pessoa. Então, não pegue como regra, mas busque entender e testar na prática o que funciona para você. Então, não seja ignorante ao ponto de negligenciar tudo que você ouve, mas questione e entende e vai buscar entender por trás da ciência se isso realmente faz sentido, certo? Então, isso foi um vídeo hoje que eu trouxe para vocês aqui, sem corte nenhum, para falar a respeito dessa nomenclatura que está enraizado na mente de todos os iniciantes ou praticantes de musculação que acham que para estimular a hipertrofia precisa fazer entre 10 a 12 repetições. Mas quero dizer para você que você precisa testar esses outros métodos de treino. E mostrei para vocês aqui na prática o que de fato é benéfico para você praticante de musculação. E se você gostou desse vídeo informativo, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para ser notificado assim que sair mais vídeo aqui em meu canal. Um forte abraço e te vejo nos próximos vídeos.